Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Falta pouco, hein? Falta um dia, é amanhã que o Vasco encara o Sampaio Corrêa e pode finalmente voltar para a primeira divisão. Vamos falar muito sobre essa partida, sobre essa ansiedade, sobre a transmissão dessa partida, enfim. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar, mas também a gente vai falar aqui sobre polêmica, né? Porque o presidente da Federação Pernambucana de Futebol deu uma entrevista ao Wellington Campos, onde ele é assim... Cara, a entrevista é um horror. A entrevista é um horror, onde ele ofende o Raniel pessoalmente e, mais uma vez, tenta colocar nos jogadores do Vasco a culpa pela confusão lá na Ilha do Retiro. Acho que está explicado por que o futebol pernambucano está num buraco sem fim, né? As pessoas que trabalham, dirigem lá o futebol pernambucano são, assim, amadoras, né, para dizer o mínimo. Então, depois da vinheta a gente conversa. Antes, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Conto com a sua inscrição também, que é muito importante. Agradeço aqui os mais de 175 mil vascaínos. Batemos essa meta, né? 175 mil. Muito obrigado. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet, que é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, a 1xBet vai te dar um bônus. Basta você vir aqui no comentário fixado, fazer o seu cadastro e utilizar o nosso código promocional no seu primeiro depósito. O seu dinheiro vai dobrar, é 100% de bônus no seu primeiro depósito. Hoje é dia de Champions League e você pode fazer uma fezinha lá na 1xBet, né? Hoje tem Barça e Bayern de Munique, tem também Ajax e Liverpool e lá na 1xBet você pode ganhar aquele dinheirinho, né? Então, tá tudo explicadinho no comentário fixado. 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa falando aqui de Vasco e Sampaio Corrêa. Tá confirmada a transmissão na Rede Globo, né? A Globo transmite para o Rio de Janeiro. A informação é que é somente para o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não vai passar para outros estados. Como eu expliquei aqui em outros vídeos, o Rio de Janeiro não tem segundo turno para governador, né? A eleição de governador foi decidida no primeiro turno. Como amanhã é dia de debate para governador aí na Globo, em todos os estados que tem segundo turno, como no Rio de Janeiro não tem, a Globo vai passar Vasco e Sampaio Corrêa, o jogo que pode aí garantir o acesso do Vasco para a primeira divisão. O Sport TV transmite para todo o Brasil. Não tem Globo para todo o Brasil, mas tem Sport TV para todo o Brasil. Então está confirmada a transmissão na Rede Globo para o estado do Rio de Janeiro. Bom, e falando dessa partida, o Sampaio Corrêa tem um desfalque importante, né, para encarar o Vasco aqui no Rio de Janeiro. O goleiro Luiz Daniel, titular do Sampaio Corrêa, vai desfalcar a equipe no jogo contra o Vasco. Ele sofreu uma lesão na partida contra o Ituano na última rodada e foi vetado pelo departamento médico, né? Não se recuperou a tempo da viagem para o Rio de Janeiro. Então é um desfalque importante aí do Sampaio Corrêa. Por outro lado, o Pimentinha está confirmado, meu amigo. O Pimentinha, que é o cara aí do Sampaio Corrêa, e o torcedor vascaíno sempre tem aí preocupações com o Pimentinha, porque quando ele joga contra o Vasco é sempre uma dor de cabeça, né? Mas enfim, eu acho que amanhã o Vasco sacramenta esse acesso, o Vasco vai fazer uma partida tranquila, vai vencer o jogo e vai voltar para a primeira divisão, né? São Januário estará lotado, todos os ingressos vendidos, o Caldeirão vai pulsar mais uma vez. E meu amigo, eu tô ansioso demais para amanhã, muito ansioso. Quero que chegue logo, quero logo acabar esse tormento, poder voltar a dormir tranquilo, né? Porque foram 2 anos sem conseguir dormir tranquilo, preocupado. Ano passado foi, assim, o pior ano da história do Vasco no futebol. Esse ano parecia que seria mais uma vez um ano horroroso, mas acabou que as coisas começaram a entrar no eixo, né? E o Vasco tá aí muito próximo de voltar para o seu lugar, que é a primeira divisão. Então amanhã é dia de, se Deus quiser, acabar logo com esse sofrimento e a gente voltar para o lugar que a gente merece, né? O lugar do Vasco, que é a primeira divisão. Enfim, vamos falar aqui agora de mercado, né? Porque como a temporada está acabando, só restam mais 2 jogos, já começam aí a surgir alguns nomes, especulações,
possível permanência ou saída de treinador, possível contratação. E ontem surgiu a informação que o Vasco tinha um interesse ali no Marcelo Lomba, que é o goleiro reserva do Palmeiras. Goleiro que foi revelado pelo Flamengo, né, aqui no Rio de Janeiro. E bom, é uma notícia que de cara eu já não acreditei, já achei estranha. E a informação confirmada é que não. O Vasco não tem nenhum interesse no Marcelo Lomba. O Vasco não mira no Marcelo Lomba. O Vasco vai sim contratar goleiro para 2023, mas vai buscar um goleiro de uma prateleira acima, né? Um goleiro para chegar e ser titular incontestável. A gente já tem o Thiago Rodrigues, que pode compor ali bem o elenco, é um goleiro até melhor que o Marcelo Lomba, então não faz sentido ir atrás de Marcelo Lomba, né? O Vasco vai buscar um goleiro, mas será um goleiro de uma prateleira alta, né? Então, essa história de Marcelo Lomba é fake news, enfim, não se preocupem com isso. Bom, ontem também surgiu uma informação que a renovação de Jorginho já estava bastante encaminhada, né? O Jorginho tem contrato com o Vasco até o final da Série B. A informação que a gente tem é que não é bem isso, né? Jorginho não tem permanência garantida para 2023. Pode ficar? Pode ficar. O trabalho dele recebe até elogios internamente, né? Conseguiu ajeitar, de certa forma, o Vasco nessa reta final e vai conseguir o acesso, né, com o Vasco. Mas a permanência ou saída do Jorginho só será discutida após o final da Série B. Depois que o Vasco sacramentar o acesso, acabou lá o jogo com o Ituano, aí o Vasco começa o planejamento para 2023 e aí sim o nome do Jorginho vai ser discutido. Até lá não tem nada de renovação encaminhada e nem de demissão encaminhada, de não renovação de contrato. Tá tudo em aberto. A coisa só será debatida de verdade depois que a Série B terminar. O Jorginho pode ficar? Pode. Eu acredito que o Vasco vai optar por uma troca, né? Vai agradecer o Jorginho, o contrato dele vai se encerrar, não vai ter renovação e o Vasco vai buscar o treinador. Essa é a minha opinião, não é informação. Mas pode acontecer, claro, do Jorginho ficar. O que é informação é que nesse momento não tem nada de renovação encaminhada, não. Só vai ter uma conversa depois do fim da Série B. Bom, vamos falar agora aqui do julgamento, né, da partida Sport e Vasco pelo STJD. Primeiro, uma correção aqui de informação, porque a primeira informação que tinha surgido é que o julgamento do Sport por conta da invasão de campos seria no dia 3 de dezembro, mas não, o julgamento será no dia 3 de novembro, então na semana que vem praticamente, né, antes até do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O julgamento do Sport será no dia 3 de novembro e não no dia 3 de dezembro. Então acontece aí praticamente na semana que vem. E ontem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol veio ao Rio de Janeiro e concedeu ali uma entrevista ao Wellington Campos, da Rádio Tupi e do canal Wellington Campos FC. Eu vou colocar um trecho aqui da entrevista do senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, do senhor Evandro de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, que é um cara que se mostrou assim muito mal educado, para dizer o mínimo. Um cara que se mostrou muito sem preparo, para dizer o mínimo. Porque as coisas que ele falou do Raniel, a forma como ele se refere a um profissional revelado por um clube pernambucano, é de uma baixeza. Assim, é até difícil imaginar que um cara desse tem um cargo tão importante como um presidente de federação. Mas isso explica o buraco, né, que o futebol pernambucano tá enfiado. Enfim, eu vou colocar aqui, vou deixar vocês ouvirem, é revoltante o que diz o presidente da Federação Pernambucana, mas vou colocar aqui e depois eu volto para comentar. Da causa e se vitimiza. Na verdade, quem deu causas, quem ensejou a invasão do campo foi exatamente o irresponsável, o moleque do jogador do Vasco, que eu não sei o nome dele, é um pernambucano que já o Raniel. jogou. Raniel. Pronto. Foi cria lá do Santa Cruz. Foi cria, vivia envolvido em drogas, etc. O Santa Cruz fez um trabalho muito grande, recuperou ele, graças a Deus. Ele saiu de um antro de marginalidade e entrou numa profissão correta, mas parece que não construiu um caráter. Então ele foi no gol, comemoração, procedeu com condutas obscenas, apresentou genitália, ofendeu a torcida, e isso gerou uma comoção e uma raiva de torcedores, um grupo lá de 10 ou 20, que conseguiram quebrar o portão e entrar no campo. Evidentemente que isso não é lide a responsabilidade desses bandidos, que tem que ser preso, mas a causa, o fator ensejador, o núcleo da questão que provocou o incidente foi a conduta desse responsável, desse jogador do Vasco. Além disso, tem outro também responsável lá, jogador do Vasco, que eu não sei o nome, que
apanhou uma cadeira de plástico que atende à imprensa, que fica situada ali, e atirou a cadeira contra a torcida. Então, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Os dois estão suspensos preventivamente. Então, profissionais, uma pessoa qualquer da sociedade, um marginal ou uma pessoa de bem que perca o controle, é até, em tese, defensável, quando não justificável. Mas um profissional, ele tem a obrigação, eu, por exemplo, eu fui operador de direito na área da polícia, fui coordenador de segurança pública, fui delegado, fui da Receita Federal, fui do Ministério do Interior, não tem cabimento e não justificaria jamais eu perder meu autocontrole e cometer qualquer gesto, independente da motivação, da causa, do sentimento de raiva ou de revolta meu. Por quê? Eu fui treinado, eu sou um profissional, então eu não posso me permitir agir dessa forma. O jogador que faz e tem aquela conduta dos dois tem que ser punido exemplarmente. Então o esporte vai em cima disso? O esporte tem todas as suas teses de defesa. Primeiro, a invasão não ocorreu dentro de campo, ela ficou na margem externa que acessa o campo, entre a arquibancada e o campo. Em 31 segundos, o batalhão de choque conteve e retrocedeu as pessoas que invadiram o campo. As pessoas que estavam envolvidas, 9 já foram presas por nós, por polícia, por federação, pelo staff do estado de Pernambuco. Além disso, o policiamento foi retomado do estádio. O estádio foi evacuado naquela área específica com 50%. Portanto, havia completas e totais condições da continuidade da partida. Então o esporte vai se pegar nisso. Tá aí, né? Dizer o que do senhor Evandro de Carvalho, vou até ler o nome desse rapaz aqui, porque sinceramente nunca tinha nem visto ou ouvido falar dele. Infelizmente, dessa vez, tive o desprazer, né, de ter conhecimento da existência dessa pessoa. É Evandro de Carvalho mesmo, senhor Evandro de Carvalho. Que bom, mostra aí uma baixeza, uma falta de preparo, que é impressionante, como eu disse. Isso explica o buraco que está enfiado o futebol pernambucano, onde o Sport está numa Série B e não vai conseguir voltar, vai ficar mais um ano na Série B. O Náutico rebaixado para a Série C com muita antecedência, a Lanterna está lá com 30 pontos lá embaixo, vai jogar a Série C. E o Santa Cruz na Série D ou até sem divisão, né? Até gosto do Santinha, mas está lá num buraco sem fim. Tá explicado, né? O futebol pernambucano vive esse momento péssimo, não é à toa. Olha sob o comando de quem tá o futebol pernambucano, uma pessoa sem preparo nenhum. É impressionante assim, cara, desde essa partida Sport Vasco, o nível dos dirigentes do futebol pernambucano é uma coisa assustadora. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem contato, né, diariamente com muitos dirigentes que são amadores também e que a gente já pensa, caraca, esses caras são ruins demais, meu Deus do céu. Mas aí a gente vê o futebol pernambucano e minha Nossa Senhora, os caras são muito despreparados. Os dirigentes do esporte também, um show de horror. É o tempo todo brigando com imagem, é o tempo todo tentando distorcer as coisas, é o tempo todo tentando ganhar no grito. E agora o presidente da Federação Pernambucana, um show de horror à parte também. Então, assim, tá explicado, né, o buraco que tá enfiado aí o futebol pernambucano. É por isso que vai ficar sem nenhum time na primeira divisão, com o Sport lá mais um ano na Série B, com o Náutico rebaixado para a Série C e com o Santa Cruz tendo que buscar vaga na Série D. Tá explicado, né? As coisas não acontecem à toa. E eu torço, né, para que o Vasco e o Raniel tomem alguma medida contra esse senhor, porque ele não pode falar isso aí e ficar impune, não. Eu espero que o Raniel meta um processo. Não vou falar a palavra onde eu quero que o Raniel meta o processo, não. Mas senão quem pode levar o processo sou eu também, né? Então, que o Raniel meta um processo aí de danos morais nesse rapaz, que é o mínimo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Cainas. Até a próxima. Fui!